Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou a Kichan e hoje é dia de mais um tour pelo Sketchbook. Yay! O tour pelo Sketchbook de 2025 finalmente chegou. Eu tava muito animada para esse dia. Então, vamos lá. Essa daqui é a vítima da vez e fui eu mesmo que personalizei a capa dele inteira. Eu fiz tudo isso daqui à mão, né? Coloquei essas pérolas aqui de forma estratégica. Pra, tipo assim, da minha cabeça faz muito sentido, porque quando deslizasse assim na mesa, não ia ficar encostando nas letrinhas pra não sujar e também não sair, né? Porque tá colado aqui na borracha, que a capa dele é emborrachada, com cola de escola. Tá colado com cola de escola, então é muito facinho de sair. Então, na minha cabeça faz muito sentido. Só que essas pérolas ficaram muito frágeis aqui, qualquer coisinha elas estão caindo. Enfim, aqui tem mais sketchbook, né? Alguns beijinhos, aqui era pra ser tipo uma flor feita de beijinhos. Isso aqui tá me lembrando muito o Burn Book da Regina George. É só eu ou eu tô louca? Sou só eu, tô louca ou todo mundo está percebendo a semelhança também? E aqui atrás tem um lacinho. E aqui, by me, a minha assinatura e outro beijinho. Esse ursinho aqui é uma presilha de cabelo. Eu achei que ficou bonitinho aqui, aí eu coloquei. Aqui no início, nós temos essa fanart minha que eu fiz da Cassie. Esse ano foi muito corrido no sentido de conciliar desenho, vídeo e escola, então acabou que eu não gravei. Mas eu queria, né, de toda forma eu queria fazer. Então eu fiz pelo menos no off e colei aqui mesmo na capa. Aqui temos a data que eu comecei, né, e a data que eu terminei. Caso eu terminei, assim, de verdade mesmo, esse sketchbook praticamente na semana passada, contando com personalização e tudo. Porque vocês vão ver que a data do último desenho tá mais antiga, tá menos recente. Mas enfim, eu comecei ele em agosto de 2024 e fui terminar só agora em dezembro de 2025. Então ele tá meio velhinho já. Enfim, aí aqui tem, sei lá, algumas referências de piadas internas, tem embalagem de balinha doce que eu gosto, tem kiwi, que é uma das minhas frutas favoritas. Enfim, aqui tem várias coisinhas, adesivo de caderno de matéria que eu simplesmente peguei e falei, vou botar aqui. Esse adesivo aqui que é do meu caderno de física. Ah, enfim. Ah, e eu queria falar que esse sketchbook que eu comprei na Shopee, eu vou deixar o link aí dele pra vocês aí na descrição, se vocês quiserem comprar também. E, assim, ele não é tão resistente, vou ser bem sincera com vocês. As folhas dele chegam a ser até meio transparentes, assim, quando você, né? Mas, pra quem quer comprar um sketchbook agora e não tem muito orçamento, ele é uma opção perfeita, um ótimo custo-benefício. Voltando aqui, aqui tem um desenho dos meus bichinhos. Aqui é o Starlight. Aqui é a versão deles como se eles fossem pessoas. Aqui tem o Starlight, a Lua e a Kiara. A Kiara aqui eu acabei errando a cara dela e tudo. E também eu até acabei deixando assim e só colocando a foto dela aqui, porque um tempo depois eu mudei praticamente, reformulei toda a skin da Kiara na minha cabeça. Eu ainda não passei pro papel, mas eu pretendo passar. Então esse desenho aqui é quase descartado já. Kiara Skinwalker. Ela é sim um Skinwalker, que nem o Poanka, o cachorro da Lorelai de Gilmore Girls.
Mas aqui eu não tiro da minha cabeça. Aquele cachorro é um skinwalker, gente. Aquele cachorro é muito estranho. Mas eu e a Kiara somos besties, então não tem problema. Aqui é outro desenho e tudo e tal. Aqui é a versão humana da lua de novo. Aqui eu e os olhinhos do Starlight. Aqui temos um rabisco, um sketch mesmo. Essa época aqui eu tava gostando muito de fazer o desenho todo direto no marca-texto e depois passar a caneta por cima. Eu gosto desse exercício porque ele ajuda assim a você melhorar seu traço, a deixar o traço mais firme e tudo, porque acontece muitas vezes de nós artistas pegarmos a mania de começar um desenho e tá ali no rascunho mesmo e toda hora parar pra apagar. Dá um errinho, apaga, dá outro errinho, apaga. E esse exercício é justamente pra isso, porque você não tem muito como ficar apagando toda hora. Na verdade, não tem como apagar a hora nenhuma. Então, é muito pra isso. Você desenha assim mais livremente, vamos dizer. Eu gosto muito. Mas confesso que eu me viciei muito em ficar fazendo isso esse ano. Então não é uma coisa muito legal assim, sabe? Você tem que exercitar outras táticas de desenho também. Você não pode ficar só nisso. Gente, socorro. Para! Aqui foi minha amiga. Finalzinho ali de novembro, ela achou isso aqui. E ela simplesmente, ela disse na hora, lembrou de mim. Ai, meu Deus. Achou o negocinho do Labubu e lembrou de mim. Ai, gente, acho que eu manchei minha imagem esse ano. Aff, nem comenta. Aí aqui tem... Aqui era naquela época que tava a trend do mestre ensinador. Gente, aquilo era o meu humor total. Eu me acabava, achava aquilo muito engraçado. Então eu fiz uma versão minha, mestre ensinador. Aí tá aqui, você desbloqueou uma nova skin. Que te chama mestre ensinador. Aí tá. Gente, ficou uma gracinha. Olha o cajado. Tan, tan, tan. Ai. Aqui era pra ser, sei lá. Acho que talvez outro bad boy. Por que todos os homens que eu desenho ficam com cara de mocinha? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Aqui eu tava tentando fazer uma coisa mais jardim secreto, mas não deu muito certo. Eu queria encher essa página toda com flores, mas aí no meio do caminho, né, eu já fiquei meio sem ideias e também não procurei muitas outras. Então, chegou ali, eu já parei. Eu acho muito bonitinhas aqui essas florzinhas. Essas margaridas que eu fiz quando minha caneta em gel ainda estava prestando. Isso daqui eu fiz no Halloween. Eu fiz no meio de um trabalho de biologia que o povo tava apresentando. E eu lá, ó, só. Aff. Aqui foi desse mesmo trabalho de biologia que eu tive que apresentar também. E aí eu lembro que não podia usar o papelzinho. Mas eu fiz mesmo assim, porque, tipo assim, se usasse papelzinho ia perder ponto. Mas eu falei, eu não sou burra. Eu vou fazer meu negocinho e vou deixar no bolso. Se por acaso for uma coisa assim muito, sabe, eu esquecer, tipo, de verdade, chegar lá não souber, esquecer, eu vou usar o meu papelzinho sim. Acabou que eu fui burra, nem usei no meio da apresentação, travei. E eu me recusei a pegar o meu papelzinho. E aí eu fiquei lá assim, e era uma coisa tão fácil, sabe? Era sobre fotossíntese. Mas me deu um nervoso ali, ainda mais na época tava uma professora muito... Ui, sensação ruim. Aí eu travei e eu gaguejei, mas eu consegui falar. Eu consegui dar um desfecho ali na história.
Isso aqui é uma vibe mais caveira mexicana. Eu pensei que eu tava arrasando o dia que eu fiz esse desenho. E eu realmente estava, mas ele ficou muito pequenininho, ficou muito humilde. Aqui uma árvore de Natal, que eu fiz junto com a minha amiga. Decorei junto com a minha amiga. Faltava um mês pro Natal, nesse dia aqui. E aquele desenho que eu amo, né, gente? Aqui a minha versão da Powder de Arcane. Ai, arrasei. Como se eu fosse ela, né? E essa foi a minha primeira pintura a óleo. No sketchbook da folhinha transparente que qualquer coisa vaza pro outro lado. Eu tava com muito medo disso aqui dar errado, ok? Mas que bom que deu certo. Eu gosto muito desse desenho. Dessa pintura, né? Aqui é um desenho que eu já tinha feito em outra página. Ele tava meio abandonado. Então, eu coloquei ele aqui. Porque antes eu tinha colado um negócio aqui, escrito as coisinhas aqui embaixo, mas eu acabei tirando e colocando em outro lugar. E aí aqui ficou os negócios escritos, por causa do óleo da tinta, tava tipo a tinta da caneta manchando aqui. Aí eu colei uns post-it aqui em cima, tava uma coisa mais aleatória. Aí pra não ficar meio assim, eu fui e colei o desenho. Gente, socorro, olha aqui o óleo. Vocês não têm noção do cheiro que tava isso aqui. Quando tava muito recente, assim, que eu tinha pintado. Agora quase nem dá pra sentir mais. Agora tá bem fraquinho. Mas esse óleo aqui saiu vazando, assim, pelo sketchbook inteiro. Esse aqui foi um... Vocês lembram da modinha do Carmed da Hello Kitty? Então, meus queridos, eu queria muito, muito mesmo, principalmente por causa do chaveirinho da Hello Kitty, mas eu tava com muito dó de gastar R$ 50 naquilo, porque eu já comprei um Carmed antes e aquilo acabou muito rápido da minha mão, muito mesmo. Ainda mais que eu sou uma pessoa que gosta de ficar passando toda hora. Enfim, eu me segurei e não comprei o da Hello Kitty. Só que um tempo depois, eu achei a propaganda do Carmed na Shopee de R$ 35. E tava, tipo assim, importado. Eu comprei de fora. Tá bom, a marca brasileira. Ai, gente, que vergonha. Depois minha amiga foi falar pra mim. Eu ainda fiquei, ai, gente, socorro. Mas isso não quer dizer que lá fora não tenha Carmed. Ou não tem, eu não tô sabendo. Mas enfim, eu comprei de fora. E veio essa porcaria aqui, o Carmed da Hello Kitty Chernobyl. Não, juro, eles botaram a foto igualzinha, cobrando R$ 35 e a lerda que ainda foi caiu. Veio um negócio todo esquisito, com um cheiro horroroso. E ainda por cima não veio o chaveirinho da Hello Kitty. Eles podiam pelo menos ter colocado a Hello Kittyzinha bem deformada pra fingir assim que tentaram, né? Mas nem isso não tinha. Aí aqui é um rascunho de The Red Velvet, uma das minhas obras. Eu fiz um vídeo registrando o processo de pintura quase todo e eu vou estar deixando aí nos cards para vocês verem. Aqui tem um poeminha e tudo que talvez eu tenha postado no Instagram ou talvez no TikTok. Aqui era pra ser uma página de rascunhos, que eu acabei não fazendo muita coisa aqui. Isso aqui é de um dia que eu tava jogando um joguinho com a minha amiga, que é aquele que você tem que descobrir. Seu amigo cola um post-it na sua cabeça com o nome de alguém, né? Vai ter um tema. Por exemplo, um famoso aí, que, né, Michael Jackson. Aí eu vou perguntando, né? Onde eu moro, se eu sou muito famoso, em que área eu sou da música, entenderam? E eu acho nesse dia que eu ainda errei. Eu não descobri que eu era Michael Jackson. Ai, gente, que vergonha. Vergonha, parte me dizer. Aí aqui eu fiz mais um Doodles, né?
Também porque eu queria muito colar esses negocinhos da Hello Kitty aqui em algum lugar. Eu podia ter pensado mais, né? E deixado pra colar aqui na capa, na página inicial. Afs, mas enfim. Essa página aqui, pelo menos a página ficou bonita. Eu tava tentando me desenhar de mulher gato. Não deu muito certo, né? Eu queria fazer uma pose assim, toda elaborada, mas aí eu fiquei meio engessada nisso daqui. Eu falei, não sei o que, não vai dar certo. E eu acabei fazendo assim mesmo. Só um adendo aqui. O primeiro desenho de 2025 é esse aqui. Calma. Não, aqui fui eu que botei a data errada. Oh, meu Deus, mesmo sou cabeçuda. Aqui tá 2024, agora que eu percebi, mas é de 2025. Enfim, aqui é o primeiro desenho de 2025. Ou não? Calma, gente, calma. Não, esse aqui é de dezembro de 2024. Esse é o primeiro de 2025. O negócio do Carmé de Chernobyl. Aí, tá bom, voltando aqui. Vamos lá, bora pra frente. Aqui é meio que um rascunho da Kate Bush em Wuthering Heights. Nossa, gente, eu amo essa música, E eu quero muito ler o livro antes de lançar o filme, porque eu ouvi falar que o filme vai ser ruim. Então eu quero ler o livro primeiro, porque depois eu vou poder falar, nossa, eu gosto muito de Morro dos Ventos Vivantes, mas eu li o livro antes do filme, eu gosto do livro. Enfim. Aqui uma coisa mais Kate Bush no clipe e tudo. Eu não lembro o que eu ia desenhar aqui. Eu não lembro se eram essas flores mesmo. Mas eu sei que deu errado. E aí eu simplesmente falei, nossa, vou colocar um buquê aqui. Aí eu coloquei ela pra segurar o negócio. Mas eu tenho quase certeza que não era isso que ela ia estar segurando. Gente, eu consegui quebrar a lombada do sketchbook. Eu acho que isso daqui não foi culpa dele. Não é porque ele é frágil, tadinho. É porque sempre, do nada, eu ia desenhar... Meu Deus. Do nada eu ia desenhar e me dava umas piras de ficar assim, botar o sketchbook assim pra desenhar. Aí eu acabei quebrando aqui o negócio. Socorro. Aí aqui meio que, né, outro sketch daquele com marca-texto que eu tava viciada em fazer. Eu amei esses rascunhos do clipe da Kate Bush que eu fiz de marca-texto. Acho que ficou perfeito esse contraste da caneta vermelha com o marca-texto verde água. E nesse aqui eu decidi usar rosa e vermelho. É um sketch daquela música que eu já fiz em outros sketchbooks também. Se vocês tiverem prestado atenção, vocês vão perceber a referência. É daquela música Blonde, de Corinne Joyce. Que aí eu faço o coração com essas flores, assim, em volta, meio que amarrando ele, assim. E aí os espinhos, né? Eu gosto muito desse desenho. E eu acho que eu vou reproduzir ele ano que vem também. Gente, perfeito esse daqui. Esse outro rascunho que eu fiz de Wuthering Heights. Que eu imaginei, assim, nessa época aqui, eu tava muito viciada numa série que tinha meio isso. Quando as pessoas morriam, estavam assim meio cinza, sabe? Era uma maquiagem de cadáver muito assim... Não, muito bonita não, né? Mas era muito detalhado, era assim uma coisa muito fantasia e tudo. E eu tava pensando, né? Eu espero que isso não seja um spoiler do livro. Se for,
se vocês quiserem ler, né, vocês pulem essa parte. Mas eu já levei o spoiler e eu sei que no final do livro, ou no começo, sei lá, eu sei que no livro a personagem principal ela morre. Ela viu um fantasma, né, atormentando o carinha lá. E eu tava pensando que teria sido muito legal. O clipe já é icônico, mas ele teria ficado mais ainda se tivessem feito uma maquiagem assim, meio de cadáver na Kate, sabe? Com esses tons acinzentados e tudo. Então eu fiz o desenho. E eu achei que ficou muito lindo. Enfim, se vocês quiserem assistir a série também, eu gosto muito dela. O nome é A Maldição da Residência Hill. A Maldição da Mansão Hill. Alguma coisa assim. Mas é muito boa. É minha série, assim, uma das minhas séries preferidas. Porque eu tenho várias. Aqui um sketchzinho de kiwi. Eu achei muito bonito esse efeito, assim, não sei, essa iluminação ficou no cabelo, nesse primeiro que eu fiz. E aí eu fui tentar fazer, só que comigo também, mas não deu certo. Aí eu não me dei por vencida e fiz aqui novamente. E mesmo assim não deu esse glowzinho aqui que eu queria. Aff. Esse eu fui compondo ele aos poucos. Que eu fiz ele assim, eu tava meio entediada, eu nem sabia muito o que eu tava fazendo. Então fui só rabiscando de caneta. E aí ficou assim. Depois eu fiz esses bichinhos e tudo, os peixinhos que eu achei que combinava e colei aqui por cima. Aqui sou eu. Esse ano eu gostei muito que às vezes eu vinha e desenhava aqui, eu com uma roupa específica, montando um look, e depois eu ia e vestia. E aí ficava super icônico. E eu pretendo fazer isso mais vezes, inclusive. Gente, eu tô querendo muito pintar o solado do meu salto de vermelho. Cassie de Security Breach! Ai, socorro. Aqui eu tava, tipo, meio que testando, foi um teste pra fazer esse aqui da capa. Aqui eu ainda tava pensando em gravar o vídeo e tudo, por isso que eu tava fazendo vários testezinhos, mas acabou que eu não gravei. E mesmo assim, eu acho que nenhum desenho que eu faço da Cassie vai superar esse daqui. Eu sei que é muito pequenininho, que é só um rascunho, mas, gente, eu achei muito lindo. Achei muito lindo. Principalmente o contraste do verde com o roxo. Esse roxo fez uma sombra, assim, perfeita. E roxo combina com FNAF, né? E com a Cassie também. A Cassie, ela me passa, assim, uma vibe, assim. Principalmente porque tem uns desenhos dela, assim, meio que do jogo mesmo, que ela tá usando maquiagem roxa, né? A Roxane, que é a animatronic favorita dela, tem esses negócios de roxo. Que tem ela sentadinha. Gente, aqui eu tava tentando desenhar a Roxane de memória. Socorro, e já falo, deu muito errado. Eu tava tentando, tipo, fazer ela... Naquela parte, por exemplo, em Security Breach é o 1, se eu não me engano, que meio que arranca os olhos dela, rouba os olhos dela, e tadinha, depois ela fica meio que andando cega pra lá e pra cá. No Help Wanted 2, ela aparece, ai, não sei o que, eu sou muito feia, não sei, ai, levaram meus olhos, e ela fica chorando. Ai, gente, eu fico com dó. E que eu tentei desenhar ela de memória e ficou essa coisa que eu botei embaixo. Oh, you're so beautiful. Ai, tadinha. Rascunhos de The Red Velvet. Aqui eu tava escolhendo se o bolo ele ia ficar... Se eu ia desenhar o bolo inteiro no quadro. Que nessa versão ele ia ficar meio que dentro de um prato.
e as bordinhas iam ser pretas. E aqui foi da forma que eu escolhi desenhar, que eu achei mais bonito. Que eu achei que esse preto, assim, ao redor de só uma fatia de bolo sozinha, ia dar um contraste, assim, ia dar realmente, assim, a sensação que eu tava querendo passar. O sentimento que eu tava querendo deixar ali. Aqui outros poeminhas. Uma personagem que eu criei, essa é a Manuela. A nerd estranha e bonita. Acho que eu tô precisando, assim, fazer uns personagens, assim, com história de vida mais cativante. Vocês também não estão achando? Quem é a Manuela? Ela é só nerd bonita. As duas qualidades dela. Manuela é uma pessoa muito profunda, né? Vocês não acham? Aqui eu coloquei a Bela, de A Bela e a Fera, porque eu achei que combinava. Sei lá, sabe? O tom da Manuela ser amarelo e a Bela usar amarelo me lembrou muito isso. Agora não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer os olhos dela verdes. Hora que... Se eu for desenhar ela de novo, né? E botar as cores, tudo bonitinho. Inclusive, o cabelo dela é castanho. Então, né? Combina muito. Aqui, mais uma vez, aquilo de que eu falei que eu fiz a referência, criei, meio que desenhei a roupa e eu me vesti de forma parecida. Era pra ter uma foto disso aqui, porque a obra está melhor que o rascunho, mas acabou que eu não botei, porque eu ia ter que ir na Lan House imprimir e ai, socorro. Aí eu não botei aqui, mas me inspirei na Your de Spy Family pra fazer esse acessório aqui. Enfim, acho com graça. Gente, para tudo. Isso aqui foi muito legal. Uma amiga minha me falou uma coisa e assim, eu fui meio assim sem intenção nenhuma mesmo, só pra criar conteúdo mesmo. Ela falou uma frase que me inspirou muito. E eu fiz um vídeo pro TikTok meio que inspirado nessa frase. E era alguma coisa do tipo, ai, ser bonita ao ponto de ser desenhada por outros artistas. E meio que se viralizou. Eu fiz assim, sabe? Sabe quando você faz alguma coisa assim simplesmente por fazer? Exatamente. E o negócio viralizou e as pessoas começaram a realmente me desenhar. Gente, eu fiquei muito feliz. E eu também fiz um desenho meu. Eu quis entrar meio que assim na trend que eu criei. Ai, para. E aí eu fiz também um desenho meu e eu queria fazer um Drown This Is in Your Style. Porque eu achei que combinava muito assim, sabe? Porque as pessoas estavam usando a minha foto de referência e fazendo desenhos. E eu pensei assim em fazer tipo um. Como é que fala? Fazer tipo um complemento, sabe? Fazer o negócio aqui, a trendezinha dos artistas oficialmente. Mas, né, aconteceu a mesma coisa que eu acabei citando anteriormente. Foi escola, foi negócio, e quando eu realmente consegui fazer esse desenho aqui, se eu não me engano, já tinha um tempinho que eu tinha feito o vídeo, aí eu meio que desanimei. Falei, ai, agora já não tem mais, sabe, já não tem mais graça. As pessoas já até meio que pararam de desenhar, ninguém tá vendo o vídeo mais praticamente. Então, não vou fazer. E aí eu deixei só aqui no sketchbook mesmo. Eu lembro de ter postado só nos stories do Instagram. Eu acho que eu tô com desejo, tô querendo postar de novo, só que agora no feed. E aí eu vou ver no que dá. Pode ser que ninguém desenhe, ninguém faça nada, pode ser que sim, mas independente, eu quero deixar lá. Eu achei bonitinho, sabe? Achei um momento, assim, desse ano muito bonito. Eu gostei. Enfim, se tem alguém aqui do TikTok que me desenhou, que viu o vídeo, muito obrigada, gente. Amo vocês e eu amei os desenhos, amei. Aff, referências fortíssimas.
Tem que tirar isso daqui. Aqui é um rascunho de um desenho que eu ainda quero fazer. O pé de romã da escola, ou seria um galho dele. Gente, acontece uma coisa muito misteriosa na minha escola que me irrita de verdade. Lá tem um pé de romã no pátio, tipo um lugarzinho lá que fica meio um jardinzinho. E o pé de romã vai lá, dá as florzinhas, mas as flores sempre somem misteriosamente antes de a romã conseguir nascer. Eu nunca vi uma romã de lá daquele negócio. Já começou a dar fruta, entre várias aspas. Ele já tentou, né? Mas ninguém deixa. Eu não sei se é alguém muito amargurado que tá indo lá e arrancando as flores, ou se são os pombos que estão comendo, ou as corujas. Mas, gente, aquilo me deixa muito indignada. Tá lá a florzinha, bonitinha, a coisa mais linda, e alguma coisa vai lá e come o negócio. Nossa, aquilo me irrita, me irrita. Talvez, eu acho que a raiva é porque, de alguma forma, lá no fundo do meu coração, eu imaginava que eu fosse comer uma romã da minha escola. Eu não sei como, de onde surgiram essas esperanças meio esquisitas, mas, né? E a minha fruta preferida, gente, é uma das minhas frutas preferidas, junto do kiwi. E, tipo assim, estão tentando derrubar a firma. Ninguém deixa minha romã ir pra frente. Eu preciso. Eu tenho que ver essa romã lá. Se for possível, alguém tem que dar pra mim. Esse desenho aqui, eu fiz ele num dia, assim... Foi um dia de escola muito legal, incrivelmente. Surpreendentemente, foi um dia da escola muito legal. Porque teve uma aula de química prática, uma aula experimental. Nosso professor, ele sempre dá aula teórica pra gente. Quase sempre, né? Porque esse ano, uma vez, ele levou a gente pra uma aula prática. E, assim, mesmo que fosse só ele fazendo as coisas e a gente assistindo, ainda assim, eu achei muito legal. Muito legal. E eu fiquei felizinha nesse dia. Teve outras coisas também. Entre aspas, eu acho que teve aula vaga, assim, a gente ficou meio sem estudar. Aí eu amei, né? Aí eu fiquei feliz. Aí eu consegui terminar meu desenho e tudo. Inclusive a pérola, que tá aqui do outro lado, estragou o negócio aqui da folha. Aqui é da minha... Aqui. Gente, eu vou fazer uma versão desse vídeo no Talk. Caso vocês estejam ficando incomodados comigo tagarelando e gaguejando a cada 5 minutos, 5 minutos não, 5 segundos, eu vou fazer uma versão no Talk. Meu Deus do céu, vou fazer uma versão no Talking. Estou pensando em fazer. É de uma coroa de papel minha, que inclusive já mostrei ela aqui no canal. Ela meio começou a se desfazer e eu desisti e botei ela, coloquei ela aqui, achei que seria interessante. Aqui é uma página com a vibe assim mais autoestima mesmo. É só coisinhas que eu queria escrever. Eu me desenhando aqui novamente. Narcisista? Não. É só autoestima, amor próprio. Vocês entendem sim. Aí aqui eu coloquei a Tiana, porque eu gosto muito dela e a gente se parece muito. E uma foto minha, um 3x4 minha. Gente, inclusive, essa 3x4 passou o ano inteiro. Essa específica não, né? Porque eu tenho várias. Mas essa mesma foto ficou na minha 3x4 da minha agenda o ano inteiro. Quando eu abri a minha agenda pra entrar na escola, eu já me sentia assim. O ícone, eu tô pensando em usar a mesma na agenda do ano que vem. E se perguntarem, eu vou falar que é a foto do ano. Que eles têm essa mania de ficar, né, mas você tirou essa foto, quando você era criança, mas realmente tem gente que faz isso. Mas, se eles contestarem minha foto, não tem problema, eu vou usar mesmo assim.
Ai, gente, sensação ruim. Parece que eu vi um vulto ali do outro lado do quarto. Eu, hein? Eu ia colar... Colar não, costurar algumas miçangas aqui. Inclusive, eu fiz isso. No meu outro sketchbook teve um desenho que eu fiz o desenho, costurei em volta. Mas nesse daqui não deu, por causa da folha fina. E meio que rasgou aqui, ó. Ai, ai, ai. Mas, ai, ia ficar uma gracinha. É como se fosse a Calçada da Fama, tá? É uma referência. E meu nome vai estar escrito lá qualquer dia desses. Vocês vão estar passando lá, vocês vão achar meu nome lá na Calçada da Fama. Aqui, um recorte do jornal que eu fiz. Afs. Aqui tá escrito em mandarim alguma coisa como tipo, vem grana, vem dinheiro, vem a prosperidade. Que é da música Stacks from All Sides. Essa página aqui também é uma vibe assim mais lei da atração, LDS, entendeu? Aqui é uma parte da música que eu gosto demais, demais, demais. Vou fechar minhas costas com essa daqui, ó. A gente chegar lá, o tatuador perguntar: o que você quer? O que você veio fazer aqui? Aí eu vou mostrar essa parte da música aqui, ó. Inclusive, não terminei de copiar tudo, porque, gente, é muito difícil escrever em mandarim com a caneta de ponta fina. Escrever no alfabeto chinês, acho que chama Hanji, alguma coisa assim. E não gostei da experiência não, viu? Tem que arranjar um pincel daqueles pra conseguir escrever aqui. E escrevi só 3 linhas da música. Acho que faltavam as mais 5, ai meu Deus, mais umas 5 desse trecho aqui. É um trecho assim que eu gosto muito. Pra mim é o melhor trecho da música. Que é um que meio que para a batida de rap no fundo. E aí fica só a mulherzinha cantando fundo. Tipo, e aí o bichinho fica falando, ai, não sei o que, não sei o que, dib, né? Ai, a prosperidade vem de tal lugar, colar de jade, não sei o que, não sei o que. Ai, sabe? Não, muito estéreo, muito estéreo. Melhor parte da música. Flor. Sabe o que tá parecendo? Aquela florzinha lá da Rapunzel. Que tem lá. Aqui, alienígenas, né? Uma vibe meio que misturando Gyaru com Issene. Só que eu não terminei o desenho. E eu tava gostando muito de colocar esses cabelinhos aqui. Eu acho que é Issene mesmo o nome do estilo, né, gente? Que coloca umas mechas assim, meio coloridas, né? Com estampa, listrado e tal. É, não é? E eu ia fazer uma de oncinha aqui, era a que eu mais queria. Acabou que nem... Aff. Aqui, a presilhinha. Uma página que era pra ser numa vibe meio journaling. Journaling. Acho que eu vou ficar com journaling, viu? E aqui era pra ser meio que escrever aqui todas as minhas coisas favoritas, né? Comida favorita, série favorita, filme favorito. E chegou num ponto que eu não tinha mais, assim, não tinha mais ideia de coisa pra colocar. Aí acabou ficando aqui mesmo. Mas quando eu lembrar de alguma coisa, se eu não estiver, né, amassada, eu vou voltar aqui e vou colocar. Ah, um adeno. Eu colei 2 páginas uma na outra, tipo, os versos delas, pra ficar mais resistente, pra eu poder desenhar, assim, com mais liberdade, vamos dizer assim. Ai, gente, eu achei que essa joaninha ficou muito fofa. Adorei esse desenho. Olha a carinha dela.
caos e desespero. Essa aqui é a página que eu tava anotando tarefa de casa, às vezes alguma coisinha no quadro que não dava pra anotar no caderno na hora, porque o meu caderno tava rodando, né? Dando... Ele anda, ele tem pernas. Ele, às vezes, ele tem o desejo de andar por aí. E ele vai. E ele vai. Então, coisinhas pra estudar pra prova e tal. Tudo eu botei aqui. Principalmente tarefa de casa, eu sempre botava aqui. Porque a minha escola, ela tem uma agenda só pra ela. Tem a agenda dela. Que é especial, né? E eu odeio, eu não sei porquê, mas eu não gosto de mexer naquela agenda. Não gosto. Sempre que eu escrevo as coisas lá, eu sempre esqueço. Nunca lembro que tem nada lá. É perigoso passarem uma prova, ou sei lá, um trabalho, falar, o dia tal vai ter prova surpresa. Surpresa entre aspas, né? Se eu anotar lá, eu esqueço. Vai chegar no dia do trabalho, e aí alguém vai perguntar aqui, assim, pra mim, que você fez o trabalho? Eu vou falar que trabalho. Então, eu sempre esqueço as coisas que estão lá. Então, eu tava anotando tudo aqui. Principalmente porque eu mexia aqui todo dia, né? Pegava no sketchbook praticamente todo dia. Nem que fosse só pra ficar encarando ele. Então, eu anotava as coisas aqui. Até hoje nunca deu errado. Sempre lembrei. Mais um poeminha. Se vocês quiserem, esse daqui eu posso botar lá no Instagram pra vocês verem. Aqui atrás, minha OC, né? Sou eu. Gente, vocês sabiam que eu acho... Eu sempre estranhei muito essa coisa de falar OC. Eu não sei porquê, sabe? Eu nem sabia que esse termo existia. Eu comecei a descobrir disso depois que eu comecei a me interessar mais pelo mundo da arte e tal. E ver vários vídeos de Turpa Sketchbook. Mas eu não sabia que esse termo existia e eu também não gosto de usar. Eu acho muito estranho. Eu acho muito mais fácil falar, sei lá, meu personagem, eu. Não sei, é muito estranho pra mim ficar falando assim. Mas a gente tem que usar, né? Os termos corretos. Ou talvez não. Enfim. A ideia dessa página era inspirada naquela trend daquela musiquinha da Mulan, Honor to Rosal, que fica lá, ai, não sei o que, como honrar a todos os nós. E eu gostei muito daquela trend, eu achei muito bonita. Do povo fazendo de personagens e tudo, personagens mulheres que as pessoas gostavam. E eu pensei em fazer com as minhas personagens também, com minhas assis. Só que eu meio que demorei muito pra fazer isso aqui, porque eu não lembrava de todo mundo. Inclusive, mesmo com todo o tempo que eu demorei, eu acabei deixando uma delas pra trás. Mas enfim. Deu o trem, teve várias aqui que não ficou da forma como eu queria. E aí apagava uma, saiu o braço da outra e... Ai, meu Deus. Eu fui passar a caneta, eu estraguei o meu próprio sorriso aqui, porque a caneta tava grossa demais, caneta de ponta grossa. E no momento eu não tinha caneta de ponta fina. Calma, deixa eu ver se eu consigo focar. Tá focando, meu. Olha aqui, o rombo aqui. Oh, meu Deus do céu. E aí eu já parei aqui mesmo. Depois que eu estraguei meu dente, eu falei, não. Chega. Chega, parou. Mas eu vou, acho que eu vou pegar da forma que tá aqui e vou postar lá no nosso Insta de arte. Hoje ainda, hoje. Referência a Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Ai, gente, eu gostei demais desse jogo, achei muito interessante. Assim, a história e tudo, as referências, achei muito interessante. Aí aqui tem o Mycelium, que é aquele bichinho que, a princípio, nos comerciais, ele cantava aquela musiquinha. Mas aí depois, aqueles posterzinhos no meio do jogo, todos faziam o mesmo som que tocava essa musiquinha. Mas enfim, ele tá aqui. Esse aqui é um dos meus bichinhos preferidos.
Eu também gostei muito daquele, que ele parecia um cachorro azul com um tupete estranho. Eu achei aquele bicho muito interessante. Mas o nome dele é muito esquisito, muito. Eu fui procurar a referência dele pra desenhar e eu quase não achei no Pinterest, porque eu não sabia o nome do bicho. Eu lá, assim, na barra de pesquisa. Nome do bicho estranho de Five Nights. Nome do bicho estranho de Secret of the Mimic, que parece um cachorro na cor azul. Desafio de desenho de outubro. Esse ano eu fiz, gente. Acho que eu até conversei sobre esse desafio de desenho aqui no canal esse ano. Porque, né, tem um vídeo meu de um dos desenhos que eu fiz aqui. Eu vou estar deixando aí nos cards. E já vou dar minhas considerações aqui. Como eu disse pra vocês, eu, assim, me prometi que eu ia fazer esse ano, só que eu ia fazer de uma forma mais livre. Ia fazer da minha forma, porque é a primeira vez que eu estava fazendo e também porque uma coisa que eu tenho, que eu passei a ter, foi essa dificuldade com a constância de desenhar todo dia. Antes era uma coisa quase natural pra mim. Eu simplesmente chegava na escola, já puxava meu sketchbook da mochila e começava a desenhar. Só que depois que eu entrei no ensino médio, eu perdi totalmente essa constância. Por causa que, né, mais tarefa e mais tudo, tem professores que são mais rígidos, ver que você... Tem professores meus que, assim, quando eles percebem que você, sei lá, não tá olhando pra eles, eles simplesmente viram pra você e falam, olha pra mim, olhem pra mim, olhem pra mim. Enfim, então, né, não podia dar pitaco, não podia, oh meu Deus, não podia dar pitaco, não podia dar bandeira. Então não era toda hora que eu podia puxar o caderno da mochila, ficar desenhando, tal. E, gente, uma coisa muito interessante pra mim é que eu percebi um padrão. Que não sei se vocês viram. Olha eu tagarelando aqui. Não sei se vocês viram que tem uma técnica de estudo que, assim, eu acho muito estranha. Essa eu não sei se funciona comigo, que é você, sei lá, assistir uma videoaula enquanto você rabisca um papel. Fica fazendo tipo círculos, é alguma coisa assim. Eu não me aprofundei muito, mas eu acho que tem. E eu percebi que quando eu tô desenhando, eu consigo prestar muito mais atenção no que o professor tá falando. Na maioria das aulas, assim, eu deixo mais pra estudar por mim, entendem? Depois ali eu pego o meu caderno e tudo e vou entendendo as coisas ali por mim mesmo enquanto eu leio o texto. Porque na aula, assim, o professor falando lá na frente, eu não consigo entender muita coisa. É pouquíssima coisa que eu absorvo. Tem vezes que eu tô assim, sabe, tá falando ali, mas eu não consigo me concentrar. Todo mundo da lua. E tem outras vezes que eu tô prestando atenção, que eu tô 100% ali, mas as coisas só vão passando, sabe? Tá falando ali na hora, eu tô ouvindo, mas a cabeça não tá. E quando eu estou desenhando é totalmente diferente, porque parece, eu não sei explicar. Os meus olhos e as minhas mãos se concentram ali e o meu ouvido ele abre assim a portinha lá do cérebro e fala oi. E aí as informações elas passam assim pela minha cabeça. Não todas, é claro que eu não vou lembrar de tudo, mas eu sinto que eu absorvo as informações de forma melhor. Em humanas, pelo menos, porque exatas eu sei que tem que prestar mais um pouco de atenção, tem que ter, assim, mais um compromisso de mesmo estar ali 100%, de, né, tentar pegar ali cada passo para não se perder. Mas pelo menos em humanas eu sinto isso. Que coisas ali que estão sendo faladas, né? Se eu não estiver desenhando, pode simplesmente passar assim e eu nem saber o que falaram. Quando eu estou desenhando, eu sinto que as informações elas entram na minha cabecinha. E voltando pro assunto aqui do desafio de desenho, enfim,
Não estava conseguindo ter muita constância e eu falei pra mim mesma, eu vou priorizar a constância. Não, ai, não sei o que, fazer um desenho perfeito, tudo tava valendo. Eu ir lá e desenhar uma florzinha assim tá valendo, porque pelo menos eu tava tendo esse compromisso de vir aqui todo dia. E mesmo assim, acabei falhando alguns dias, em alguns que, sei lá, eu tava muito cansada ou não sei. Às vezes eu chegava em casa e acabava esquecendo mesmo, esquecia de desenhar, de pegar no sketchbook. Não tinha pegado na escola e falava assim, ai, quando chegar em casa, e chegar em casa, né? E também eu durmo cedo, lá pras 8, então... Gente, inclusive, teve dias aqui que eu priorizei tanto a constância que eu não fui dormir às 8 horas. Que eu, assim, chegou 8 horas, eu ainda nem tinha, não tinha nem jantado ainda, pra vocês terem uma noção do tanto que eu tava loucona, assim, no desenho. O que eu fiz aqui com vocês no canal foi um deles. Que eu fiquei assim, ó, no desenho, eu não sei nem que hora que eu fui dormir. Assim, acho que foi umas 10 por aí. Mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Acabou que eu prometi não me cobrar muito, mas no final ainda bateu uma autocobrança, assim, sabe? Porque, não sei. Eu fiquei, assim, fiquei olhando para alguns dias que eu desenhei umas coisas muito aleatórias, assim, umas coisas, assim, que parecem até preguiçosas. E eu fiquei, assim, né? Meio decepcionada, vamos dizer assim. Mas eu pensei, olha, é a primeira vez que eu tô fazendo isso e como eu disse, eu queria priorizar a constância, o compromisso. E não é todo dia ali que a gente vai estar bem, né? Não é todo dia que os desenhos vão sair perfeitos, não é todo dia que a gente tá com paciência. Então, né, eu parei. No processo em si, foi muito legal. Eu não me cobrei. Eu só fui fazendo, no final bateu essa coisa assim, mas eu logo joguei pra lá. Falei, não, parou, Meu, o que eu falei? Enfim, mas eu gostei muito de fazer isso daqui. E eu pretendo fazer ano que vem novamente. Vamos lá. Ah, lembrando que eu não usei listinhas de ninguém, não usei listinha do Pinterest de lugar nenhum. Então, tem muito desenho aqui de tema livre e tem uns em específico que eu coloquei umas coisas assim, ai, vou desenhar exatamente isso, vou desenhar tal coisa. Vamos lá, então. Tema livre. A ideia era fazer meio que uma Índia. E eu já comecei pela coisa que eu tinha mais dificuldade. Tenho, não, calma, tinha, não, tenho. Fazer rosto de perfil. E ficou meio triste, né, meus amigos? Mas vamos, né? Vamos seguir em frente. Não é que é uma índia, é que foi inspirado na música índia do Leandro e Leonardo. Aqui também, na mesma vibe. Aqui eu queria fazer uma índia de verdade, realmente, né? Mas eu não sei se ficou muito parecido. Eu tava querendo fazer ela de chapéu. E a ideia era, tipo, rodear o chapéu ali com pena, sabe? Ficar uma vibe assim, como se fosse. Como se fosse um. É cocá que chama? Eu não sei. Mas é aquele negócio de penas que eles usam na cabeça, sabe? E é como se ele visse a voltinha aqui, por cima do chapéu, e fosse descendo assim, mais pra baixo. Mas eu acho que não deu muito certo. Eu pretendo recriar esse desenho. Nossa, eu tô lembrando agora que tem um desenho de um índio muito bonito que eu fiz esse ano, que eu poderia ter colocado aqui no sketchbook, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos. Não, depois eu vou ver se tá muito bonito mesmo, né? Que se tiver, vou botar lá no Instagram. Aí aqui um daqueles dias, né? Que vamos priorizar a constância. Que a gente desenhou. Essa página aqui, apesar de que tem só 2 desenhos meus, e ela tá uma vibe meio colagem, eu gostei demais dela. Porque
é sobre a música do Jorge Benjor, que eu esqueci o nome agora. Mas é a que ele diz que se ele pudesse fazer flores e estrelas, ele conquistaria a moça lá, né? Mas eu acho que eu fui testar a teoria do Jorge, não deu muito certo, hein, Jorge? Eu tô sabendo fazer flores e estrelas, Jorge, não tá dando muito certo, meu. Enfim, aqui eu coloquei algumas flores e umas florzinhas. Essa daqui é rosa do deserto e isso aqui é jasmim manga. Esse desenho é inspirado no filme Ilha dos Cachorros? É Ilha dos Cachorros o nome do filme? Acho que é. E esse poema aqui é inspirado naquela frase que o cachorrinho fala assim: eu não vou lembrar assim corretamente, mas é alguma coisa do tipo: não vou esperar por você, né? Não gosto de você, não vou esperar por você, não sou seu cachorrinho, eu mordo. Foi inspirada nessa frase, um poeminha que eu fiz aqui. E aí eu desenhei esse lobinho aqui, esse cachorro. E eu coloquei essas folhas aqui, que eu achei que ia ficar estéril. E esse lobinho, gente, a referência inicial dele é uma imagem que o povo vive postando no TikTok, mas incrivelmente, quando eu queria pra fazer o desenho, eu não achei. Eu não consegui achar a imagem. Que é tipo de um cachorrinho de pelúcia, que eu não lembro se no fundo se é de dia ou é de noite. Mas ele tá num lugar assim que parece meio com uma rua, uma ponte, sabe? Tipo o parapeito assim de uma ponte e o cachorrinho tá lá em cima assim. Um lobinho de pelúcia, cinza com branco ou preto com branco, alguma coisa assim. Não é possível que essa imagem é feito Mandela minha. Mas eu sei que eu procurei esse trem igual caça-agulha no palheiro pra eu poder fazer o desenho daqui e eu não achei. A Tori, minha personagem. Quando eu fiz o desenho lá não, aqui no YouTube ainda não tinha essas coisinhas aqui, esses detalhes, esses enfeites. A gente que fala que esse desenho ficou feio são só os haters recalcados, tá bom? Meu, e eles não sabem desenhar nem um palito. Eu particularmente gostei muito. Eu achei que ficou melhor que o outro. Esse faz quantos anos de um pro outro? Acho que faz 3 ou 2, se eu não me engano. Vampiro. Aqui tá escrito que os negócios dele não é prata de verdade, ok? É só bijuteria, porque... Outro... Esse daqui não ficou muito com cara de mocinha, né? Esse aqui foi um dos homens que eu desenhei que não ficou muito com cara. Graças a Deus. Aqui é a Ray, a cantora. Na musiquinha dela, Where's My Husband? Uma água viva. Esse daqui foi um rabisco. Tô com desejo de comprar no Shopee. 10 do 10, fortíssimo. O Latrell cantando na minha cabeça sem parar. E eu, assim, que nem aquele vídeo do pastor, que ele fala assim, chega, acho que é uma lata de Coca-Cola, que ele chega na mulher assim e fala, dá vontade. E ela fica assim, dá vontade. Eu dessa forma. Colagens. Aqui era pra ser, se eu não me engano, eu tava tentando fazer no tema plantas. E não deu certo. Aí virou colagens. Personagens. Oh, meu Deus. Um personagem, aí eu coloquei o Komasan de Yokai Watch, que ele é um dos meus personagens favoritos. O outro é o Gibanian. Nem um pouco, né? Nem um pouco assim. As pessoas chamariam de genérico ou performático hoje. Aff.
Ah, e eu colei ele aqui, nessa folha velha de livro, porque eu vou pintar ele depois bem aesthetic pra colocar na capinha do meu celular. Então ele vai sair daqui e vai ficar só o nada aqui nessa página. Porque eu achei ele muito bonitinho. Uma fruta. Aí eu desenho uma pitaia. Um bruxo. Eu ia fazer ele montado num cavalo, mas deu errado. Gente, a minha amiga foi e fez um rascunho de um corpinho de um cavalo aqui pra mim. Eu achei que ia ficar muito engraçado, mas aí eu fiquei meio assim de fazer, eu não sei, eu não fiz. Eu ia fazer uma cara, eu ia fazer o rosto de uma pessoa no lugar da cabeça do cavalo. Eu acho que ia ficar muito engraçado, mas acabou que eu não fiz. Um rabisco, novamente. Esse dia aqui eu lembro que eu tava tentando desenhar um youtuber. E aí eu ia desenhar a Cherry. Só que o meu desenho tava ficando ruim, não gostei, tava dando errado. Ai, oh meu Deus, eu botei um rabisco. Aí eu fiz esse rascunhozinho aqui bem paia e deixei. Aí eu tava tentando desenhar a Joyce. Já tava tarde, perto da hora de dormir. E o trem tava dando errado, fui e desenhei uma abóbora na cara dela. Tentando recriar uma personagem minha, que não tá aqui no sketchbook. Vocês não conhecem, mas eu vou fazer o vídeo pra vocês recriando ela. Isso aqui vai virar um quadro. Yay! Isso aqui tava perto do Halloween. Outra bruxa, socorro. Isso aqui foi de um trabalho que eu fiz. Meu filhinho, meu morcego. Ele tava guardado dentro da minha blusa de frio, assim, há muito tempo. Eu simplesmente coloquei ele dentro do bolso e aí eu esqueci de tirar. E aí ele ficou lá. Eu fiquei com dó do bichinho e botei ele aqui. Que nem o meu inário. Negócio onde fica o zino da escola. Deixei dentro do bolso da japona. Um dia eu tava simplesmente lá, com a minha blusa de frio. Do nada, assim, despretensiosamente, enfiei a mão no bolso, assim, senti uma coisa. Falei, meu, o que que é isso? Aqui eu puxo o inário todo estraçalhado. Adorei. Ano que vem, se precisar, não me responsabilizo. Aqui é tipo um caminhozinho. Ai, meu Deus. Aqui é tipo um caminhozinho pra uma página que eu fiz de homenagem pro Starlight pra Lua. No dia do Dia dos Mortos dos Animais. Eu não tinha comemorado não, eu não tinha celebrado antes, porque eu não tinha conhecimento da tradição. Mas esse ano eu descobri que tinha e eu decidi fazer uma homenagem da forma que eu podia. Por exemplo, as flores eu não tive como comprar, então eu fiz esse desenhozinho pra ser o caminhozinho deles. E eu não fiz só isso aqui, tá bom, gente? Isso aqui é só porque eu não tinha flor. E se eu não me engano, a flor é como se fosse assim, pra sinalizar o caminho. Então, eu usei assim essa flor no sketchbook pra sinalizar o caminho e tudo. E aí eu fiz uma mesinha pra eles. E ai, foi muito bonitinho. E depois eu colei a fotinha deles aqui. No dia do meu trabalho de feira cultural da matéria de inglês. E aí eu fiquei com St. Patrick's Day. E eu me vesti de pote de ouro. Da forma que eu consegui ali no improviso. Mas eu achei que da mesma forma ficou icônico. E eu tinha feito esse rascunhozinho aqui. E aí eu coloquei. Aqui eu numa vibe assim, meio China feudal. Eu não sei se chama China feudal, provavelmente não.
Mas é naquela época, acho que é naquela época das dinastias, sabe? Que tinha o imperador e tudo, ali e ali em volta do palácio, tinha as concubinas, então é dessa época. Que eu coloquei com a roupinha e tudo, o negocinho no cabelo, aí eu achei que ficou muito bonitinho. E aqui o fim. Desenhei o Dandy de Minecraft e vou contar pra vocês o porquê de eu não ter terminado o desenho. Eu tava usando esse desenho meio que pra procrastinar a gravação desse vídeo. E gente, eu tava querendo burlar aqui o sistema, tava querendo enrolar vocês. E aí eu falava assim, ai, não sei o que. Quando eu terminar o desenho, eu vou gravar o vídeo. E aí eu ia e fazia, sei lá, fazia um cisco aqui, um bloquinho. E aí eu ficava de novo. Ai, tem que terminar o desenho amanhã. Ai, tem que terminar. E aí eu vinha e fazia uma ou duas coisas, detalhes assim, não ia não terminar. Aí vinha, passava a caneta aqui, ai, falta mais tal coisa pra fazer. Eu falei, não, vou parar de enrolar, vou gravar o vídeo. Vou gravar o vídeo, editar tudo bonitinho. Depois, se eu quiser, se eu tiver desejo, eu volto aqui e termino o desenho. Porque eu não vou ficar usando esse desenho pra procrastinar isso mais não. Porque se eu tivesse enrolado, ficado, ai, só quando eu terminar, ia acabar que eu nunca ia terminar esse treino. E onde o meu vídeo ia parar? Aqui no final é só folha aleatória, né? Aqui é minhas folhas de rascunho, onde eu... Tem umas aqui que eu escrevi nome de livros que eu queria comprar. Escrevia tarefinhas aqui também que tinha pra fazer. Testava caneta e tudo. E é isso, gente. Acabou! Eu espero muito que vocês tenham gostado do tour pelo sketchbook desse ano. Foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!